Tiago era um jovem rapaz que sempre namorou a mesma mulher durante toda a sua vida. Júlia amava seu namorado com todas as suas forças. A vida do jovem casal sempre foi de muita luta e vitórias. Nada nunca veio fácil para Tiago, pois ele era de família humilde, e a família de Júlia era pobre também, mas sempre ensinaram o valor da honestidade para Júlia. Tiago era esforçado, mas não tinha conseguido terminar os estudos, pois teve de cuidar de sua mãe idosa que tinha vários problemas de saúde. Assim, ele só podia trabalhar e cuidar de sua mãe, pois o tempo para estudar era escasso para ele. Júlia lhe ajudava como podia, ela terminava os estudos e ia para a casa de Tiago ajudar seu namorado, assim ele poderia descansar um pouco, pois seus dias eram difíceis. A rotina de Tiago era acordar pela manhã às 4h30 e ir para o trabalho, que ficava do outro lado da cidade. Sua mãe conseguia se virar bem em casa, mas com dificuldades, e seu filho só conseguia chegar em casa de noite, e isso deixava Tiago preocupado com sua doce mãe. Devido a isso, quando Júlia saía do colégio e ia direto para a casa dele ficar com a mãe dele. E assim o tempo foi passando e Júlia conseguiu entrar em uma faculdade pública, para o orgulho de todos, e com isso, Tiago começou a se sentir um pouco mal, pois ele achava que Júlia merecia mais na vida do que estar com um homem como ele. Então ele quis conversar com ela a respeito disso, e disse que ela era livre para ir seguir sua vida se ela quisesse. Porém, a reação de Júlia foi inacreditável para Tiago, pois ela disse que queria seguir sua vida ao lado dele e de sua maravilhosa sogra. Para surpresa de Tiago, Júlia tirou 2 alianças de compromisso de sua bolsa, e pediu a Tiago em casamento na frente da mãe dele. Dona Doroteia bateu com sua bengala na cabeça de Tiago, e disse que ele aceitasse imediatamente. Ele ficou tão emocionado e sem ação que ficou sem palavras naquele momento. Então ele aceitou o pedido de casamento de Júlia. 4 anos se passaram e Júlia estava se formando na faculdade. Com isso ela teria mais tempo para se dedicar a ajudar seu futuro marido a cuidar de sua mãe. Devido a isso, Tiago começou a estudar para terminar o colégio, mesmo com mais de 20 anos, ele queria fazer uma faculdade também. E assim, com o passar do tempo, Tiago conseguiu entrar para a faculdade de medicina. Dona Doroteia já estava bem velhinha, mas estava bastante lúcida para comemorar a ascensão do filho. Porém, Dona Doroteia sentia que seus dias estavam perto de acabar, e ele pediu a Júlia em segredo que eles se casassem, para que Dona Doroteia pudesse ver o ápice da felicidade de seu único filho. Júlia aceitou de bom grado o pedido de sua amada sogra e acelerou todo o processo de casamento, e ela explicou a Tiago que já estava mais do que na hora deles se casarem para que todos pudessem ser felizes para sempre. A festa de casamento foi maravilhosa e Dona Doroteia estava mais contente do que os noivos, pois seu filho estava se casando com uma boa moça. Júlia tinha se formado em ciências da computação, seu filho estava na faculdade de medicina, e isso tudo fazia Dona Doroteia pensar que valeu cada minuto até aquele momento. Porém, 6 meses depois, Dona Doroteia faleceu de morte natural, mas com a sensação de missão concluída, pois seu filho teria uma vida maravilhosa agora. Tiago estava desolado com este acontecimento em sua vida, mas Júlia estava ao lado de seu amado marido como ela prometeu para sempre. O tempo passou mais, e Tiago se formou em medicina. A vida estava perfeita para o casal, que planejava ter filhos, e ter uma família grande e maravilhosa. Desse modo, Júlia engravidou, mas ela teve uma gravidez complicada, porém tudo deu certo no final. Ela teve um lindo menino que chamaram de Eduardo. Após anos de lutas, batalhas, dores, alegrias, o casal podia ter uma vida em paz e sossegada com seu amado filho. Com o tempo, Júlia começou a se sentir tonta e com enjoos, mas como Tiago era médico ele conseguiu avaliar e fazer um exame completo em sua esposa. Porém, o resultado não deixou Tiago feliz, pois Júlia estava com um problema de saúde grave, que exigiria um ótimo tratamento que era bastante caro, mas eles tinham como arcar com isso. Mesmo assim, Júlia foi definhando, emagrecendo, perdendo o apetite e teve vários sintomas de seu problema, até que um dia ela não resistiu e infelizmente partiu.
Tiago se sentiu terrível por não ter conseguido salvar a vida de sua esposa, que ele tanto amou. Então ele a sepultou no mesmo cemitério de sua mãe. A mãe de Júlia, Marlene, estava inconsolada com a perda de sua filha. Marlene amava Júlia acima de tudo neste planeta e era capaz de tudo por ela. Marlene abraçou Tiago e disse que se ele precisasse de algo, era só ele chamar ela. Tiago agora era pai, mas viúvo. Mesmo na dor, ele conseguia ser um bom pai, e Marlene lhe ajudava sempre que ele precisava cuidando de seu netinho. Após o falecimento de Júlia, Tiago ia toda semana ao cemitério para visitar o túmulo de sua esposa. Com o passar dos anos, ele já estava com 38 anos, e mesmo assim, todo mês, ele ia visitar o túmulo de sua esposa. Isto era uma rotina constante para ele, pois ele sentava ao lado do túmulo dela e ficava conversando com ela. Ele falava como estava o filho deles, e como Eduardo era esperto e inteligente. O filho do casal já estava com 10 anos, e às vezes ele ia ao cemitério com seu pai visitar sua mãe. Mais 2 anos se passaram e a rotina de Tiago não mudou, ele ia sagradamente todo mês, na data do falecimento de Júlia, lhe prestar homenagens. Porém, a mãe de Júlia se preocupava com o bem-estar dele, pois antes de partir, Elsa conversou com sua mãe e pediu a ela que caso o pior acontecesse, ela ajudasse Tiago a seguir em frente. Assim, Marlene tentava conscientizar que já era hora de Tiago tentar encontrar um novo amor. Ele entendia a boa vontade de Marlene, mas ele não via a sua vida sem a sua amada esposa, ou colocando outra pessoa em seu lugar. Certa vez, enquanto conversava com Eduardo, seu filho lhe aconselhou também a tentar arrumar uma nova namorada, pois Tiago já estava com 40 anos, e havia muitas moças que gostavam do jeito dele, mas ele não dava chance a nenhuma delas. Então, Tiago explicou ao seu filho que para ele a vida estava boa como era daquele jeito bem tranquilo. No mês seguinte, Tiago foi novamente ao cemitério, mas ficou preso no trânsito enquanto se dirigia para lá. Quando ele chegou ao cemitério já era quase de noite e estava perto dele fechar, mas ele ainda tinha alguns minutos para conversar com sua esposa. Enquanto estacionava seu carro, Tiago viu de longe algo que fez seu coração bater forte, e ao mesmo tempo ele ficou assombrado, pois ele viu Júlia, sua falecida esposa caminhando na calçada do cemitério, mas como ele estava muito longe e assustado, ele ficou sem ação, totalmente imóvel dentro de seu carro. Porém, em determinado momento alguém buzinou no carro de trás, e Tiago voltou ao seu normal e terminou de estacionar seu carro, mas ele notou que Júlia havia sumido ali na calçada. Mesmo assim, ele correu na direção que Júlia havia ido, que era a esquina do cemitério, mas quando chegou lá, ele apenas viu um carro vermelho extremamente caro seguindo pela estrada. Tiago pensou que poderia estar tendo algum tipo de alucinação, ou estava trabalhando demais, por isso viu Júlia, sua amada esposa que já havia falecido há anos. Então, ele entrou no cemitério, pois ele tinha ainda 20 minutos antes que o local fechasse. Ele conseguiu conversar um pouco com a memória de sua esposa e contou este acontecimento, e disse em desabafo que talvez estivesse precisando de descanso. O vigia do cemitério, então, veio lhe informar que era hora dele ir, e Tiago se despediu do túmulo de sua esposa e foi para casa. A caminho de casa, Marlene, sua sogra, pediu para que ele fosse à sua casa, pois tinha que conversar com ele urgentemente. Tiago ficou assustado, pois pensou que Marlene estava passando mal ou com algum problema, e foi até a casa dela. Assim que chegou na casa de sua sogra, ele tocou a campainha, e a porta foi aberta, mas para sua surpresa, não foi Marlene que abriu a porta, porém, ele ficou congelado e sem ação, pois era Júlia ali na sua frente, um pouco mais velha, mas tão linda como sempre. A mulher, muito séria, olhou para ele e perguntou se ele estava bem, e Tiago desmaiou em seguida. Alguns minutos depois, ele acordou na sala de Marlene, e de lá ele podia ver na garagem o mesmo carro vermelho que viu no cemitério. Então Tiago viu Marlene sentada ao lado de Júlia, e Marlene disse: Tiago, esta aqui é Lorena, minha filha, ela é irmã gêmea de Júlia. Tiago então compreendeu tudo,
pois não se tratava de nada sobrenatural e nem que Elsa estivesse viva, mas sim sua irmã gêmea. Mesmo assim, Tiago não entendeu como Júlia tinha uma irmã gêmea e ele nunca soube da existência dela. Lorena então deu a mão e apertou firme a de Tiago e disse que podia contar esta parte da história de sua vida. Marlene era muito jovem e ficou grávida de seu namorado, que não quis assumir a responsabilidade de ter uma esposa e nem tampouco um filho. Então ele foi embora e deixou Marlene sozinha. Marlene ia ter o bebê e criar seu filho, mas como era de família humilde, ela não podia fazer exames, e na época a medicina não era tão avançada como hoje, e mesmo assim, Marlene tinha pouco dinheiro. Assim, quando Marlene deu à luz, ela soube que eram gêmeas. De começo Marlene fez de tudo para cuidar das gêmeas, mas ninguém podia lhe ajudar em cuidar das suas filhas, e ela não conseguia um companheiro para estar ao seu lado, pois ninguém queria tamanha responsabilidade. Além disso, como se não bastasse, Marlene perdeu seu emprego, pois ela às vezes tinha que faltar ao trabalho para cuidar de suas filhas. Marlene tinha uma amiga que lhe disse que dar uma de suas filhas para adoção poderia ser benéfico tanto para ela como para suas filhas, já que uma ou ambas teriam um lar perfeito e uma vida melhor. De começo Marlene não queria se separar de suas filhas, mas ela acabou pensando no bem delas duas e decidiu que esta era a melhor opção para todos. Marlene foi a um orfanato, conversou com a diretora, e ela lhe garantiu que suas filhas seriam bem cuidadas, mas Marlene pensou bem e decidiu que deixaria apenas uma delas. A diretora do local apoiou a decisão de Marlene e disse que havia um casal muito rico que não poderia ter filhos e que amara cuidar de uma das gêmeas. Assim, Marlene preferiu não escolher e disse para a diretora fazer isso por ela sem lhe dizer nada. E assim foi feito. Marlene chorou muito por dias, meses até que os anos passaram e ela soube que sua filha, Lorena, estava tendo uma vida de princesa, sendo bem cuidada. Marlene contou tudo para Júlia no fim de sua vida, mas Elsa não ficou zangada com sua mãe em hipótese alguma, pelo contrário, ficou feliz por sua mãe tomar a decisão certa pelo bem de todos. Lorena já estava procurando por sua mãe e por Júlia, até que ela descobriu onde todos moravam, porém, Júlia já havia partido e Lorena ficou muito triste por não ter tido a honra de conhecer sua irmã, mas ficou feliz por reencontrar sua mãe. Lorena não quis participar do velório de Júlia, mas estava lá de longe observando tudo, e ela viu Tiago, mas preferiu não se aproximar, pois poderia ser chocante para ele ver alguém com o rosto de sua falecida esposa. Assim, após o enterro, Lorena se despediu de sua mãe, mas ficou mantendo contato, até que agora, anos depois, ela decidiu voltar e ficar morando com sua mãe, pois seus pais adotivos já haviam falecido, mas recomendaram que ela fizesse isso. E foi isso que aconteceu, e agora Tiago estava mais calmo e tranquilo por saber que não estava enlouquecendo. Marlene foi até a cozinha preparar algo para todos comerem, e Tiago não parou de olhar para Lorena, mas ele explicou que não parava de lhe olhar porque ela era a cara de sua esposa, até a voz. Mesmo assim, Lorena explicou que não era tão doce e gentil quanto sua irmã, pois ela tinha espírito aventureiro, gostava de ter uma vida saudável, além de viajar bastante pelo mundo. Os dois conversaram por bastante tempo e uma amizade começou a surgir ali. Tiago disse que gostaria muito que Lorena conhecesse seu sobrinho, que ficaria maravilhado em conhecer sua tia, que é a cara de sua mãe. A noite de Lorena, Tiago e Marlene foi agradável e divertida, e sua sogra notou que há anos não via Tiago sorrindo para alguém na vida como para Lorena. No final, ele se despediu e foi para sua casa. Assim que saiu da casa de sua sogra, Tiago sentiu uma leve brisa com um perfume que parecia de Júlia, e ele teve uma sensação agradável de que sua esposa estava ali ao seu lado. Dentro de casa, Lorena observou Tiago indo embora para casa, e ela sentiu uma sensação que ela nunca havia sentido antes. Marlene abraçou sua filha e disse que talvez fosse hora de todos seguirem em frente. Dias depois, Lorena foi conhecer seu sobrinho, e Tiago recomendou que tia e sobrinho saíssem juntos para se conhecerem melhor. Lorena disse que adoraria a ideia, e assim Lorena saiu com seu sobrinho, que estava maravilhado em ver sua tia, que lembrava demais a sua mãe.
Por várias vezes no dia Eduardo chorou por lembrar de sua doce mãe. Lorena adorou o jeito gentil e agradável de seu sobrinho, pois lembrava-o de sua irmã. Eles saíram várias vezes, e certa vez Eduardo perguntou por que Lorena e seu pai não tentavam namorar. Lorena ficou vermelha como um tomate de tanta vergonha e timidez e disse que ela e seu pai jamais dariam certo juntos, mas Eduardo disse: "Por que não? Meu pai só fala de você, do seu perfume, do seu jeito de ser e de como você é legal." Lorena ficou sem ter onde esconder a cara e mudou de assunto drasticamente. Assim, Eduardo teve uma ideia e certa vez perguntou ao seu pai por que ele e Lorena não saiam juntos para se conhecerem melhor, pois o rapaz achava que eles dois estavam se evitando devido à memória de sua mãe, mas Eduardo disse que Júlia não se importaria, pois ela ensinava a Eduardo que a vida tem que continuar. Mesmo assim, eles evitaram de saírem juntos, mas Eduardo era esperto e decidiu combinar com sua avó, Marlene, algo para ambos perderem este medo de tentarem ser felizes juntos. Então, um dia, Tiago estava na praça de alimentação de um shopping esperando Marlene, e Lorena chegou no mesmo local para encontrar seu sobrinho, então ambos viram que caíram em um plano bem bolado de avó e neto. Lorena e Tiago riram muito de terem caído em algo tão simples, e em seguida, o celular de ambos tocou e era Eduardo e Marlene dizendo para ambos se divertirem, pois era de tarde cedo e na carteira de Tiago havia ingressos para o cinema. Tiago e Lorena riram mais ainda com isso. Durante aquele dia eles se encantaram mais ainda um com o outro, além de ter sido um dia divertido e muito agradável. Vários outros encontros vieram, mas Tiago tinha receio e se sentia culpado se começasse um namoro com Lorena, e ela também. Então o dia de visitar o túmulo de Júlia chegou, e ambos foram juntos até lá. O segurança do local ficou assustado, mas logo em seguida compreendeu que era a irmã gêmea da esposa de Tiago. Tiago e Lorena se sentaram ao lado do túmulo de Júlia e explicaram tudo. Eles queriam a permissão dela para que eles pudessem dar este passo maior. Desse modo, algo aconteceu, uma brisa agradável com o perfume de Júlia tomou conta de todo o local. Tiago se emocionou, chorou e Lorena o abraçou. Em seguida algumas pétalas de flores caíram perto deles, e eles entenderam que a resposta era sim. Alguns dias depois, enquanto dormia, Tiago sonhou e viu Júlia, linda como nunca, e ela lhe disse que estava feliz por ele e sempre estaria ao seu lado. Tiago acordou chorando e ligou para Lorena e a pediu em casamento por telefone mesmo, mas ele oficializou tudo pessoalmente. O casamento aconteceu pouco tempo depois, a igreja estava enfeitada com as flores que caíram perto deles naquele dia, e para ambos foi um dos dias mais felizes de suas vidas. Tiago e Lorena tiveram uma linda filha que decidiram chamar de Júlia, em homenagem à grande mulher que ela sempre foi.